Vamos lá, então. Exercício 14. 14. Unicamp. Em 25 de abril de 53, um estudo de uma única página na revista inglesa Nature, intitulado A Estrutura Molecular dos Ácidos Nucleicos, quase ignorado de início, revolucionou para a frente todas as ciências da vida, sejam elas do homem, rato, planta, bactéria. James Watson e Francis Crick descobriram a estrutura do DNA, que permitiu posteriormente decifrar o código genético determinante para a síntese proteica. DNA. Teve a participação de uma pesquisadora que fez as fotos de raio-x e foi decisiva para a descoberta do Watson e do Crick. Vamos ver aqui. Sim. Rosalind Franklin, a injustiçada mãe do DNA. Então, aí depois, se vocês quiserem pesquisar, né? Teve aí umas coisas meio esquisitas, né? Vamos ver como é que foi a participação dela aqui, ó. Aqui, ó. Ela fez essas imagens aqui, ó. Essa é a Rosalind Franklin. E essas foram as imagens que ela fez do DNA, que possibilitaram... Ixi! Que estranho, não pega não. Enfim, é um esquema aqui, que tem aqui do DNA, mais ou menos semelhante a isso aqui. O desenho da dupla hélice que a gente conhece até hoje, né? Então, de uma certa forma aí, eles surrupiaram essas fotos da Rosalind Franklin, Watson e Crick. E logo publicaram o estudo deles. Então é uma coisa muito esquisita. Mas aí quem tiver interesse, né, em filosofia, em história aí da ciência da molécula de DNA pode fazer pesquisas, né, que não entra dentro das nossas competências. Os livros didáticos falam quem caracterizou a molécula de DNA pela primeira vez, Watson e Crick. Mas tem essa questão da Rosalind Franklin, né, que foram as fotos de raio-x que ela fez que evidenciaram essa estrutura em dupla hélice aí. Então, isso foi uma evidência chave para eles. Então, né, tem que reconhecer aí o papel da Rosalind Franklin. Provavelmente nos próximos anos isso vai sendo alterado nos livros-texto, né? Watson e Crick demonstraram que a estrutura do DNA se assemelha a uma escada retorcida. Explique a que corresponde os corrimãos e os degraus dessa escada. Bom, então para isso a gente precisa relembrar que o DNA ele é feito de pecinhas menores, que são os nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem um grupo fosfato, um açúcar do tipo pentose, que é isso? Tem 5 carbonos. E uma base nitrogenada. Esse aqui é o nucleotídeo. E aí vários nucleotídeos juntos vão compor o DNA,
que é um polímero de nucleotídeos, né? Então tá aqui, ó. Estão vendo? Aqui em cima o grupo fosfato, aqui a pentose, aqui a base nitrogenada. Isso aqui é um nucleotídeo, fosfato, pentose e base nitrogenada. Isso aqui. Então eles se encadeiam formando uma das cadeias de DNA e do outro lado também. Certo? Então, o corrimão seriam as pentoses e os fosfatos. E os degraus seriam as bases nitrogenadas. Ok? Corrimão, pentose, fosfato. Degrau, base nitrogenada. Então seria essa analogia aí que seria possível fazer. B. Qual relação existe entre DNA, RNA e síntese proteica? Bom, então isso a gente já viu, né, anteriormente. Mas vamos rever aí. Eu tenho a molécula de DNA que vai armazenar todas as informações. Sobre essa molécula de DNA, será sintetizada, será transcrita uma molécula de RNA complementar, já que a base nitrogenada daqui é complementar a essa. Esse RNA mensageiro vai para o citoplasma, vai encontrar o ribossomo, RNA ribossômico, e que vai requisitar os RNA transportadores, que vai trazer os aminoácidos. Então vai haver o encontro desses três aí, RNA mensageiro, RNA ribossômico e os RNAs transportadores, trazendo os aminoácidos. E finalmente eu vou ter a síntese da proteína. Ok? Como podemos diferenciar duas proteínas? Proteínas são diferenciadas pelos tipos, número e sequência de aminoácido da sua cadeia polipeptídica, que vai ser determinado pelos códons aqui, presentes no DNA e que vão ser lidos lá pelo ribossomo. Certo? A gente já viu isso com mais detalhes na questão anterior aí. 15. FUVEST. Uma alteração no DNA pode modificar o funcionamento de uma célula? Por quê? Sim, né? Sem dúvida. Porque o DNA contém codificadas em suas sequências de bases nitrogenadas as informações para a síntese das proteínas que determinam a estrutura e funcionamento da célula, já que são as proteínas que vão fazer a estrutura da célula, né? O citoesqueleto vai conferir a estrutura da célula, por onde todas as organelas se deslocam. O citoesqueleto também contribui na movimentação celular, né? Com a contração dos microfilamentos de miosina, quitina, que são proteínas contrácteis. E também as proteínas formam as enzimas, que são os robozinhos celulares, né? São elas que catalisam, ou seja, possibilitam todas as reações biológicas que ocorrem no interior da célula. Assim, uma alteração no DNA, então se eu tenho a eliminação de uma base nitrogenada ou a inserção de uma nova base nitrogenada, eu posso ter uma modificação na proteína final. Eu posso ter uma modificação na sequência de aminoácidos que vai ter uma influência na proteína final.
E isso pode levar, então, à produção de uma proteína alterada, que pode comprometer o processo e outras estruturas dependentes dessa proteína. Por exemplo, eu tenho diabetes. Eu não sei exatamente qual modificação que eu tenho, mas eu tenho modificação num gene. Minha diabetes é um tipo genético, chama MOD. Não é tipo 1 nem tipo 2. É um tipo monogênico, chama. Então eu tenho uma modificação em um gene. Aí eu já não sei dizer quantas bases nitrogenadas são, quantos nucleotídeos, né, diferentes que tem. Mas enfim, isso causa uma enzima alterada, que é a glucoquinase. Minha glucoquinase ela é um pouquinho, tem um formato um pouco diferente. E aí ela não dá uma eficiência de 100% como ela deveria ter. Ela funciona, mas funciona mal. E aí eu tenho essa condição fisiológica. Como a gente vive no mundo contemporâneo, tem medicamentos e tal, eu levo uma vida praticamente normal. Mas no passado, né, quando não tínhamos tecnologia, etc., as pessoas na minha condição morriam mais cedo. Ou seja, é uma mutação deletéria. Mas tem mutações que são positivas, né? Como que surgem esse sumiço aqui dessa base nitrogenada? Isso chama-se mutação. Então, pode ter um sumiço de uma base, um acréscimo de uma base. Quando que isso ocorre? Durante a divisão celular. Nossa, então que perigo! Toda hora está gerando mutação? Sim. Só que a célula tem um mecanismo de reparação disso. Só que ele pode falhar. Certo? 16. Unicamp. Ribossomos são formados por RNA e proteínas sintetizadas pelos processos de transcrição e tradução, respectivamente. Onde esses processos ocorrem na célula eucariótica? Bom, a transcrição ocorre no núcleo celular, onde o DNA é transcrito num RNA mensageiro. Isso ocorre no núcleo da célula. A tradução ocorre no citoplasma, então aí o RNA mensageiro ele vai sair do núcleo celular pelos poros da carioteca, que são aquelas estruturas proteicas que delimitam um poro grande, consideravelmente grande, em relação aos poros da membrana, as proteínas da membrana plasmática. O complexo do poro é um canal bem grande, por onde pode passar essa macromolécula gigante, que é o RNA mensageiro. Ele passa por lá, vai para o citoplasma, encontra lá o ribossomo, requisita os aminoácidos através dos RNAs transportadores e constitui a proteína que vai formar novos ribossomos, no caso dessa pergunta, né? Nas mitocôndrias, olha que resposta completa, também ocorre transcrição a partir do DNA mitocondrial, com a produção de RNA mensageiro, transportador e RNA ribossômico, que atuam dentro da organela na síntese de certas proteínas mitocondriais. Então a gente já viu numa questão anterior aí também, que as mitocôndrias e os cloroplastos são organelas endossimbióticas. São organelas que têm vida própria. Elas têm a sua própria membrana, têm o seu DNA, tem seus próprios ribossomos, ela tem a sua própria maquinaria celular, em que ela sintetiza as enzimas, as proteínas que ela precisa. Letra B. O que acontecerá com os processos de transcrição e tradução se ocorrer uma inativação da região organizadora do núcleo, do nucleolo? Justifique. Como os ribossomos responsáveis pela síntese das proteínas são produzidas nos nucleolos das células eucarióticas, se a região organizadora do nucleolo for inativada, não haverá produção de ribossomos. Não havendo produção de ribossomos, a síntese de proteínas cessará, com consequente morte da célula. Beleza? Bom, então eram só essas questões que faltavam para esse capítulo do núcleo celular. Se alguém tiver dúvidas, quiser se aprofundar mais nesse conteúdo,
Conversa comigo que eu mando uma série de links de vídeos e também textos para que vocês possam estudar, tá bom? Agora eu vou colocar aí embaixo a lista para a próxima aula.